Gente, é muito interessante porque essa aula a gente, além de estudar as palavras homófonas, nós vamos ter um ganho de qualidade na pronúncia, porque temos a presença do David, né, do David. Então, eu creio que ele pode nos ajudar. A aula é 100% em inglês, obviamente, os textos são 100% em inglês, mas, obviamente, nós vamos falar a parte em português e o David vai nos ajudar com algumas palavras que eu também não conheço, ok? Então, começando a nossa gravação, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro tempo da nossa 18ª aula. E nessa primeira parte do nosso primeiro tempo, nós vamos falar sobre palavras homófonas em inglês. Palavras que têm escrita, às vezes, diferentes, mas o som, a pronúncia é a mesma. E tem bastante coisa interessante nessa aula. Eu peço ao David que mantenha o seu microfone aberto, o David e também o Douglas, ou quem quiser também pode abrir o microfone ou abrir também o vídeo. Nós temos poucos alunos, não vai comprometer a nossa transmissão, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar. 50 sets of commonly used and confused homophones. Me ajude aí na pronúncia, viu, David? With part of speech, definitions and sample sentence. O que quer dizer, né? Isso aqui em inglês, a maioria já conhece, são conjunto de 50 palavras comuns, né? Usados, né? E às vezes nos confundem. Palavras homófonas que nos confundem, tá? Algumas com as explicações sobre as funções sintáticas, né? Verbo, adjetivo, quais, né? Parts of speech, que são a nossa, né? O que a palavra é no discurso, se ela é verbo, se ela é adjetivo, se é advérbio. E algumas sentenças de exemplos. Então, nós vamos ganhar em pronúncia, vamos ganhar em vocabulário e vamos ganhar em contexto. Muito importante, né? Esse tipo de aprendizado de língua, certo? Aqui nós não temos palavras soltas, 100% de contexto. A primeira palavra é... David, eu queria que você nos ajudasse aí, tá? Presença. Allowed. Allowed. Allowed, ok, obrigado. Allowed. Então, nós temos duas palavras com o mesmo som, né, David? Allowed. A primeira é um adjetivo, né, que é a permissão, né? E a frase que nós temos Romero, se você quiser nos ajudar em alguma leitura, você, não sei se Samara ainda está, deixa-me ver aqui quem são as pessoas. Cristina. Gente, temos 7 participantes. Doutora Samara, Romero, Laurinda, Douglas, se vocês puderem nos ajudar aí na leitura, que nós vamos ter bastante frase aqui para não pronunciar, ok? Vamos lá. Então, esse primeiro slide eu vou fazer a leitura. Allowed é um adjetivo, né? Significa permitir, né? Pets are not allowed in this motel. Então, animais de estimação não são permitidos neste motel, né? A gente sabe que nos Estados Unidos eles usam motel como aqueles hotéis de estrada, né? Nós usamos motel aqui com outra conotação, com outro significado. Aqui no caso dos Estados Unidos é como hotéis de estrada. Correto, David? Correto. Sim, perfeito. E temos também o allowed, que é o advérbio, né? Out loud, with noise. Noise. É o barulho, né? The teacher asked me to read the story aloud. Aloud seria falar em voz alta, né? Falar em voz alta. O professor me pediu para ler a história em voz alta, mais alto, né? O segundo homófono é o bare. E aqui é um adjetivo que significa uncovered, naked. His bare, naked. His bare arms quickly became sunburned. Então, descoberto, né? Os seus braços, arms em inglês é braços, os seus braços descobertos
rapidamente ficaram ou se tornaram queimados de sol, né? Sunburned. Burn é queimar, né? Sun, sol. Muito interessante essa conjunção de palavras em inglês também, para facilitar o entendimento. E bear é um verbo, endure, support. I can't bear to go another hour without water. Eu não posso suportar ir a algum lugar uma hora sem água, né? Sim, David, eu não posso suportar ir a algum lugar e ficar uma hora sem tomar água, without water, ok? Vamos lá, Homero, no segundo slide. Eu não sei se você está desocupado. Vamos lá. Ok? Gabriela também acabou de entrar. Podemos. Acho que passou 2, mestre. Não, é isso mesmo. O primeiro é o allowed e o bear. Agora, o número 3 é board. Board. We need to replace the board under the window. Ok. Aí, todos entendem o significado, gente? Nós precisamos de plank. David, plank? I don't know plank. Plank? Plank é uma prancha. Ah, sim. Nós precisamos de uma prancha debaixo da janela. Precisamos de colocar uma prancha. Seria isso? We need to replace, de recolocar, um quadro debaixo da janela. Ok? Under the window. Get on. Passengers will be asked to board the plane in 30 minutes. Correto. Os passageiros will be asked, entrarão. Não, will be asked, serão chamados, né? Serão chamados para entrar, to board, para embarcar no avião em 30 minutos. Passenger will be é futuro, serão, né? Ou serão chamados, ou estarão chamados, né? Para to board, embarcar no avião, the plane, board the plane, embarcar no avião, em 30 minutos. Lodge, também um verbo, né? I will board at the motel while I am in town. Nesse caso é um verbo, significa, David, lodge. Alugou quartos. Lodge, eu sei, quarto, né? Eu estarei no hotel enquanto eu estiver na cidade, ok? Não, board é lodge. Lodge, correto. Lodge. Mas lodge, I will board lodge at the motel while I am in the town. Quando eu estiver na cidade, Eu ficarei. Ah, certo. Eu não entendi esta frase aqui corretamente, não. Deixa-me colocar aqui. Só um momento aqui para poder entender aqui. I will board. Sim. Sim. Nesse caso aqui, me alojar, né? Me alojar. Ficarei. I will board. Eu ficarei no motel enquanto quando eu estiver na cidade. E bored é um adjetivo. Uninterested, tired of something. I grew bored during the mayor's long speech.
Então, o que significa? Desinteressante, né? Cansativo de alguma coisa, muito cansado de alguma coisa. Bored é aquela coisa entediante, né? Eu cresci, né? Eu cresci, eu fiquei entediado durante o longo discurso do prefeito, ok? Mayor's long speech. Vamos mais um. Brake. A device for slowing down a vehicle. My car needs new brakes. Gente, alguém quer ler? Eu gostaria muito que alguém lesse, né, para poder a gente poder até para pedir o David nos ajudar na pronúncia. A device for slowing down a vehicle. My car needs new brakes. Ok. A device é um equipamento, né, para diminuir, né, o veículo, né, para diminuir a velocidade do veículo. Slowing down. My car needs new brakes. Meu carro precisa de novos brakes, novos freios. Nós chamamos aqui de freios, ok? Novos freios. To run or use a brake. Be sure to brake before to run into the garage. Esteja certo de parar antes de entrar na garagem, ok? Tem que parar, senão passa. Brake, a outra palavra escrita, né, diferente. A primeira B-R-A-K-E e a segunda é break com B-R-E-A-K. To smash or divide into parts. Please don't break my new dishes. É esse break com o sentido de quebrar, né? Amassar, né? Ou dividir em partes, quebrar em partes. Por favor, não quebre. Please don't break my new dishes. Ok? A última. Por favor, David, você poderia ler? Can you read, please? As duas? Sim. As duas. Capital, noun. The city where the government is located. Paris is the capital of France. As an adjective, highly important. Always begin your name with a capital letter. Ok. A segunda, second A segunda, capital. The building in Washington, District of Columbia, D.C., in which Congress meets. The reporters waited at the Capitol to see the senator. Ok, então, traduzindo para o português, capital é a cidade onde o governo está localizado. Ele diz capital is a noun, noun para nós é substantivo, ok? É a cidade onde o governo está localizado. E também pode ser a capital de um país, né? Paris is the capital of France. Paris é a capital da França. Adjetivo, highly important, altamente importante, né? Isso é uma capital. Sempre começamos um nome com uma letra capital, né? Nós falamos ontem de capital letter, né? Com a letra maiúscula, né? Então, capital seria, no caso, capital letter, letra maiúscula. Também significa dinheiro. Ah, sim, em português, dinheiro também. Em inglês também, dinheiro? Sim, também. Ah, ok. Então, porque em português também significa. Ele tem muito capital, ele tem muito dinheiro. Ok, muito bem lembrado. E temos também a palavra capital, que é a construção, né? The building in Washington D.C. É uma construção em Washington, onde... Washington, correto? Washington, Correto. onde o Congresso meets. Meets é encontro, né, gente? Congress meets. Meets é encontro. E também a segunda frase, os repórteres aguardavam ou esperavam, né, o senador no Capitólio. Nós falamos Capitólio, ok?
Ok, é só mesmo para a gente poder fazer esse primeiro treinamento sobre algumas palavras. Esse material vai estar disponível em nossa biblioteca. São 50 combinações, 50 conjuntos, 50, né, sets, 50 sets. E eu acho interessante quem tiver aí um tempinho, puder dar uma olhadinha, é importante. Nós temos mais 10 minutinhos de aula. Eu vou falar agora de um assunto, mudando um pouquinho de assunto, mas que é interessante e que nós não temos no português. Nós não usamos esse recurso no português, tá? Que é o caso genitivo. Alguém aí sabe o que é o caso genitivo? Alguém já viu falar? Já tem noção? Tá, beleza. Se alguém quiser dar um sinal, usem nós temos aí os nossos sinaizinhos aí, né? Levantar a mão, pedir a palavra ou escrever no chat, tá, gente? Fique à vontade aí, fique à vontade. Mas como eu estava dizendo, o caso genitivo, nós não temos esse tipo de situação no português. Rapidinho a gente já vai passar a entender. O caso genitivo é aquele caso que a gente não temos na língua portuguesa, mas nós importamos do inglês. Quando nós vimos, por exemplo, Antônios Bar, o que significa? É o bar do Antônio, né? Então, um pouquinho de regrinhas aqui, mas eu não quero que vocês se atenham a essas regras, porque com o passar do tempo a gente vai introduzindo esses conceitos no nosso aprendizado. Então, quando nós estivermos vendo as frases, nós vamos entender o que significa. Aqui nós temos que passar um pouco de conceito para que a pessoa também não depare isso numa leitura e não saiba o que significa. O genitivo ou possessivo forma-se de duas maneiras, com S ou com a preposição of. Emprega-se S quando o possuidor é ente animado, uma pessoa viva, né? Animado. John's hat, ou seja, o chapéu de João. Anna's ring, o anel de Ana. Para formar o genitivo ou o caso possessivo, né? O genitivo ou o caso possessivo é a mesma coisa, né? Escreve-se o nome e depois um S com apóstrofe. Horse's head, a cabeça do cavalo. Então, em inglês, nós não dizemos the head of horse. Ok, Dave? Nós dizemos horse's head. A cabeça do cavalo. A dog's bark. Bark é o latir, né? O ladrar, o latir do cão. Jack's car, o carro de Jack. Dickens novels. Novels ou novels, David, por favor? Novel. Novel, ok. Dickens novels. As novelas de Charles Dickens. Peter's teacher. Peter's teacher, ou seja, o professor de Peter. Rose's hat, o chapéu de Rose. Rose, gente, Rose. Rose's hat, o chapéu de Rose. Se o nome tem mais de uma sílaba e a última começa e termina em sibilante, põe-se, sibilante seria o S, né? Põe-se somente um apóstrofo. Moses Law. Moses Law. Moisés, né? A lei de Moisés. Moisés termina com S, é um sibilante, né? E nós, então, apenas colocamos o apóstrofo. Vocês estão vendo, está marcado, vocês estão vendo, creio que todos estejam vendo, né? A lei de Moisés. The Jesus love, o amor de Cristo, né? O amor de Jesus. Jesus. Então, eu não coloco, né? Eu não coloco o apóstrofo mais um S. Eu coloco apenas o S, o apóstrofo indicando
a posse, né? O amor de Jesus. Francis Book, The Francis Book, o livro de Francisco. For goodness sake, pelo amor de Deus, né? Por favor. Então, como goodness termina com 2 S, ficaria complicado colocar mais um S ainda. Então, apenas acrescentamos o goodness, sim, não godness, goodness. Geralmente o David coloca para a gente aqui no chat, ok? Goodness. Pelo amor de Deus, por favor. Emprega-se of quando o possuidor não é ente animado. Então, não é uma coisa viva, né? The streets of the city, as ruas da cidade. The Cape of Good Hope. Então, é um acidente geográfico, né? Geographic accident. The streets of the city, the Cape of Good Hope, o Cabo da Boa Esperança. Aqui nós também já estamos, né, estudando Cape of Good Hope. Hope, esperança, ou esperar, né? Quando vem muitos genitivos seguidos, aqui, gente, essa regra eu acho que vamos só ler mesmo rapidinho, não é muito para a gente poder ficar se atendo não, que quase não acontece também. Quando vem muitos genitivos seguidos, faz-se a construção como em português, retrocedendo my brothers, neighbor's book, o livro do vizinho do meu irmão, certo? The book of my neighbor's, ok. The book of my neighbor's brother. Nesse caso, David, my brother's neighbor's book. Precisamos apóstrofe S, neighbor's brother. Sim, então nós podemos usar nas duas formas, ok? The book of my neighbor brother, o livro do meu vizinho, the book of my neighbor brother, o livro do vizinho do meu irmão. Aí complicadinho isso aqui. Exceção à regra acima é quando o nome do possuidor denota tempo, a medida de valor. Medida de valor. Nesse caso, toma-se a forma genitiva de S. Month's salary. Salário de um mês. Day's pleasure. Prazer de um dia. Bom, como eu disse, a gente não vai se ater muito a essas regras mais complicadas, mas o que nos interessa mais são aqueles mais comuns, né? Antônios Bar, coisas mais simples. Emprega-se também o S quando o possuidor, ainda que objeto ou ser inanimado, é personificado. England's fertile shores. Então, os lugares férteis das Índias, né? Desculpa, da Inglaterra. Então, aqui está falando, né, das plagas férteis da Inglaterra. Beauty's charms, os encantos de beleza. Nesses casos onde a gente está personalizando, né, a gente também pode usar. Caso o nome da pessoa termine com a letra S, apenas o apóstrofe é necessário, evitando-se assim repetir a letra. Charles car. Jonas girlfriend. O carro de Charles e a namorada de Jonas. Genitive case, English presentation, é uma apresentação em inglês, é a mesma apresentação em inglês, tá? Eu não vou me ater a ela porque a aula é de de inglês para brasileiros, mas nós temos aí, ela vai estar completa lá, mas é também a mesma coisa, nós acrescentamos, né? O S e o apóstrofo e o S. Rick and Steve's car is quite old. O carro de Steve
é bastante velho, né? E no caso, na segunda, Rick's and Steve's cars are quite old. Os carros de Steve e de Rick, né, de Steve e de Rick, são bastante velhos. No caso aí de haver dois nomes, porque está dizendo que tanto os carros de Steve como os de Rick são bastante velhos. É só mesmo para a gente poder poder ter um pequeno contato com o caso genitivo, tá? Não é para entrar em detalhes, é quando a gente vir, quando nós virmos em algum local palavras com esse S com apóstrofo, a gente já sabe que se trata do caso genitivo e a gente vai entender que dá um sintoma de posse, de possessão, ok? Então, vamos encerrando o primeiro tempo da nossa aula, 10 minutos de intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo tempo. Beleza, mestre.